A estrada sinuosa que levava à pequena cidade de Serenella parecia nunca acabar. Clara apertou as mãos no volante, sentindo o coração acelerar à medida que as paisagens familiares surgiam diante de seus olhos. Havia anos que ela não voltava para casa. E agora, aos 28 anos, sentia-se como uma estranha naquele lugar que um dia foi seu refúgio. O céu cinzento de outono combinava com seu estado de espírito. Nublado, incerto, mas com a promessa de um novo começo. Ela havia deixado a cidade para trás em busca de seus sonhos na capital. Mas a vida na grande cidade não fora tão gentil quanto esperava. Um relacionamento fracassado, uma carreira que não decolava e a sensação constante de estar perdida a fizeram tomar a decisão de voltar para casa. Agora, com o coração partido e a autoestima abalada, Clara só queria um lugar onde pudesse se recompor. Ao chegar à casa da família, uma antiga construção de estilo colonial cercada por um jardim bem cuidado, Clara sentiu um misto de nostalgia e ansiedade. A casa parecia a mesma, com suas paredes brancas e janelas azuis, mas ela sabia que muita coisa havia mudado. Sua mãe, Dona Marta, a esperava na porta, com um sorriso caloroso e os braços abertos. Minha filha. Finalmente, exclamou Marta, abraçando-a com força. Estávamos tão preocupados com você. Clara sorriu, sentindo-se um pouco mais leve. Apesar de tudo, era bom estar em casa. Enquanto ajudava a carregar as malas para dentro, ela percebeu que não era a única pessoa na casa. No corredor, parado com uma postura firme e um olhar penetrante, estava Rafael, seu tio. Rafael era um homem de 40 anos, com uma presença marcante que sempre chamava a atenção. Alto, de cabelos escuros, com alguns fios grisalhos e olhos castanhos profundos, ele emanava uma mistura de autoridade e charme que era impossível ignorar. Clara sempre o admirara, não apenas por sua aparência, mas por sua inteligência e gentileza. Ele era o irmão mais novo de sua mãe e, desde que ela era criança, sempre fora uma figura protetora e presente em sua vida. Clara. Que bom te ver de volta, disse Rafael, com um sorriso que fez seu coração acelerar sem motivo aparente. Oi. Tio Rafael, respondeu ela, tentando disfarçar a estranha sensação que sentiu ao vê-lo. Faz tanto tempo? Faz mesmo, concordou, aproximando-se para ajudá-la com as malas. Espero que você fique por um bom tempo agora. Clara assentiu, sentindo-se um pouco intimidada pela proximidade dele. Havia algo diferente em Rafael, algo que ela não conseguia definir. Talvez fosse a maturidade que os anos lhe deram, ou a maneira como ele a olhava, como se conseguisse ver além de sua fachada. A noite foi tranquila, com um jantar em família repleto de histórias e risadas. Clara sentiu-se acolhida, mas não conseguiu evitar notar como Rafael parecia observá-la durante a conversa. Seus olhos pareciam buscá-la, como se quisesse garantir que ela estava bem. Era um gesto pequeno, mas que a deixou com um frio na barriga. No dia seguinte, Clara decidiu explorar a cidade, tentando se reconectar com suas raízes. Caminhou pelas ruas de paralelepípedos, passando pela praça central, pela igreja e pelo mercado, onde tudo parecia ter parado no tempo. Foi lá que ela encontrou Rafael novamente. Ele estava em frente a uma loja, conversando com um dos comerciantes, e parecia completamente à vontade, como se pertencesse àquele lugar de uma maneira que Clara nunca conseguiria. Bom dia, cumprimentou-o ao vê-la se aproximar. Já está se acostumando de novo? Aos poucos, respondeu ela com um sorriso tímido. A cidade parece a mesma. Mas eu me sinto diferente. Rafael estudou seu rosto por um momento, como se tentasse decifrar o que ela não estava dizendo. A vida tem dessas coisas, disse ele finalmente, mas você é forte. Clara, sempre foi, vai superar isso. As palavras dele a confortaram de uma maneira que ela não esperava. Havia uma sinceridade em sua voz, uma empatia que a fez sentir-se vista de uma forma que ninguém mais conseguia. E naquele momento, Clara percebeu que algo estava mudando dentro dela, algo que ela não estava pronta para admitir. À noite, enquanto todos dormiam, Clara ficou acordada, olhando para o teto de seu quarto de infância. Sua mente estava cheia de pensamentos confusos, e o rosto de Rafael não saía de sua cabeça. Ela sabia que aquilo era errado,
que ele era seu tio. Mas não conseguia evitar a atração que sentia por ele. Era uma mistura de admiração, carinho e algo mais profundo. Algo que a assustava. Quando finalmente adormeceu, sonhou com ele. Sonhou com seus olhos, com seu sorriso, com a maneira como ele a fazia sentir-se segura. Ao acordar, Clara sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Os dias em Serenela passavam lentamente. Como se o tempo tivesse decidido dar a Clara uma pausa para respirar. Ela começou a se acostumar com a rotina tranquila da cidade. Mas não conseguia ignorar a presença constante de Rafael em sua vida. Ele parecia estar sempre por perto. Seja ajudando sua mãe com algo na casa, seja aparecendo inesperadamente durante seus passeios pela cidade. Uma tarde, enquanto Clara caminhava pelo Parque Central, Rafael a encontrou sentada em um banco, observando as crianças brincarem. Ele se aproximou com um sorriso casual, mas havia algo em seu olhar que a fez sentir-se um pouco nervosa. Pensando na vida? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Algo assim, respondeu Clara, com um sorriso tímido, só tentando me reconectar com tudo isso. Às vezes, sinto que perdi algo ao ir embora. Rafael olhou para ela com uma expressão séria. Como se entendesse exatamente o que ela estava sentindo. A vida é feita de escolhas. Disse ele com uma voz suave. E nem sempre sabemos se fizemos as certas. Mas você está aqui agora. E isso é o que importa. Clara sentiu um calor estranho no peito ao ouvir suas palavras. Havia uma sabedoria em Rafael que ela admirava profundamente. Uma maneira de ver o mundo que a fazia sentir-se compreendida. Ao mesmo tempo, havia algo mais, algo que ela não conseguia nomear, mas que a deixava inquieta. Você sempre soube o que dizer. Comentou-a, olhando para ele com gratidão. Nem sempre. Respondeu ele com um sorriso meio triste. Mas aprendi que, às vezes, só precisamos de alguém para nos ouvir. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento do parque. Clara sentia a proximidade dele de uma maneira que a deixava desconfortavelmente consciente de sua própria respiração. Ela tentou ignorar a sensação, mas não conseguia evitar notar como ele parecia diferente. Mais próximo, mais atraente. Naquela noite, durante o jantar em família, Clara percebeu que Rafael a observava mais do que o normal. Seus olhos pareciam seguir cada movimento dela, como se estivessem tentando decifrar algo. Ela tentou disfarçar, concentrando-se na conversa com sua mãe, mas não conseguia evitar sentir-se um pouco exposta. Após o jantar, enquanto ajudava a lavar a louça, Rafael se aproximou dela na cozinha. Precisa de ajuda? Perguntou ele, pegando uma toalha para secar os pratos. Claro, respondeu Clara, tentando manter a voz estável. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, mas a tensão entre eles era palpável. Clara sentia o calor do corpo dele tão perto, e cada vez que suas mãos se tocavam acidentalmente, ela sentia um choque elétrico percorrer seu corpo. Você parece mais tranquila hoje, comentou Rafael. Quebrando o silêncio, estou tentando, respondeu ela com um sorriso pequeno. Mas ainda há muita coisa na minha cabeça. Quer falar sobre isso? Perguntou ele, olhando-a com uma expressão sincera. Clara hesitou, sentindo-se dividida entre a necessidade de desabafar e o medo de se expor demais. Finalmente, ela decidiu arriscar. Às vezes, sinto que perdi muito tempo, confessou-a, olhando para as mãos, que deveria ter feito coisas diferentes, tomado decisões melhores. Rafael estudou seu rosto por um momento, como se tentasse entender o que ela não estava dizendo. A vida não é sobre arrependimentos. Clara, disse ele com uma voz suave, é sobre aprender com o passado e seguir em frente. Você é mais forte do que pensa. As palavras dele a confortaram de uma maneira que ela não esperava. Havia uma sinceridade em sua voz, uma empatia que a fez sentir-se vista de uma forma que ninguém mais conseguia. E naquele momento, Clara percebeu que algo estava mudando dentro dela, algo que ela não estava pronta para admitir. Nos dias seguintes, a convivência entre eles se tornou mais intensa. Clara começou a procurar a companhia de Rafael, seja para conversar sobre assuntos triviais, seja para pedir conselhos sobre sua vida. Ele, por sua vez, parecia sempre disponível, sempre disposto a ouvi-la e a apoiá-la. Uma noite, enquanto todos dormiam, Clara decidiu ir até a varanda para tomar um pouco de ar.
A lua cheia iluminava o jardim, criando uma atmosfera mágica. Ela ficou lá por alguns minutos, apreciando a tranquilidade até ouvir passos atrás de si. Não consegue dormir? Perguntou Rafael, aproximando-se dela. Não, respondeu ela com um sorriso pequeno. E você? Também não, disse ele, parando ao seu lado. Às vezes, a noite é o melhor momento para pensar. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o céu estrelado. Clara sentia a proximidade dele de uma maneira que a deixava desconfortavelmente consciente de sua própria respiração. Ela tentou ignorar a sensação, mas não conseguia evitar notar como ele parecia diferente. Mais próximo, mais atraente. Clara, disse ele finalmente, quebrando o silêncio, há algo que eu preciso te dizer. Ela olhou para ele, sentindo o coração acelerar. Havia algo em sua voz que a deixou nervosa, mas também curiosa. O que foi? Perguntou ela, tentando manter a calma. Rafael hesitou, como se estivesse lutando consigo mesmo. Finalmente, ele respirou fundo e olhou-a nos olhos. Começou, mas parou, como se não conseguisse encontrar as palavras. Clara sentiu um frio na barriga, mas também uma estranha sensação de antecipação. Ela não sabia o que ele ia dizer, mas sabia que, seja o que for, mudaria tudo entre eles. Eu me importo muito com você, disse ele finalmente, e eu só quero que você saiba que não importa o que aconteça, eu estarei aqui para você. As palavras dele a deixaram sem fôlego. Havia uma intensidade em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. Uma sinceridade que a fez sentir-se vulnerável e protegida ao mesmo tempo. E naquele momento, Clara percebeu que não conseguia mais ignorar o que sentia por ele. Rafael, disse ela com uma voz trêmula, eu também me importo muito com você. Ele olhou para ela e, por um momento, parecia que o mundo inteiro havia parado. Então, lentamente, ele se aproximou e Clara sentiu o coração acelerar. Quando seus lábios se encontraram, foi como se tudo fizesse sentido. O beijo foi suave, mas cheio de emoção, e Clara sentiu-se envolvida por uma onda de calor que a deixou sem ar. Quando eles se separaram, Clara sentiu-se tonta, como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Rafael olhou para ela com uma expressão séria, como se estivesse tentando decifrar o que ela estava sentindo. Clara, disse ele com uma voz suave, eu não quero te confundir. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada, por você. Ela olhou para ele, sentindo o coração acelerar. Havia tantas coisas que ela queria dizer, tantas emoções que ela não conseguia expressar. Mas, no final, tudo o que ela conseguiu foi um simples, eu também. Naquele momento, Clara sabia que nada mais seria o mesmo. A semana seguinte ao beijo na varanda foi um turbilhão de emoções para Clara. Ela e Rafael não haviam falado sobre o que acontecera, mas a tensão entre eles era palpável. Cada olhar, cada gesto, cada palavra parecia carregada de um significado que nenhum dos dois ousava nomear. Clara sentia-se dividida entre a euforia de estar perto dele e o medo de estarem cruzando uma linha que não poderiam desfazer. Rafael, por sua vez, parecia mais reservado do que nunca. Ele continuava a tratá-la com a mesma gentileza de sempre. Mas havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Era como se ele estivesse lutando consigo mesmo, tentando manter uma distância que já não existia. Uma tarde, enquanto Clara ajudava sua mãe a organizar o sótão, Rafael apareceu na porta com uma expressão séria. Preciso ir à fazenda, resolver umas coisas, disse ele, olhando para Clara. Você quer vir comigo? Acho que um passeio faria bem. Clara hesitou, sentindo o coração acelerar. A ideia de passar um tempo a sós com Rafael era ao mesmo tempo tentadora e assustadora. Mas antes que ela pudesse responder, sua mãe interveio. É uma ótima ideia, disse Dona Marta com um sorriso. Clara precisa sair mais. Ficar trancada aqui não faz bem para ninguém. Assim, sem muita escolha, Clara concordou. Minutos depois, eles estavam no carro, seguindo pela estrada de terra que levava à fazenda da família. O silêncio dentro do veículo era pesado. Mas Clara não conseguia pensar em nada para dizer. Ela sentia-se hiperconsciente da presença de Rafael, da maneira como suas mãos seguravam o volante, da expressão concentrada em seu rosto. Você está quieta, comentou finalmente, quebrando o silêncio. Estou pensando,
respondeu ela, olhando pela janela. No quê? Perguntou ele com um tom de curiosidade. Clara hesitou, sentindo-se exposta. Ela não sabia como responder sem revelar o turbilhão de emoções que sentia. Em muitas coisas, disse ela finalmente. Na vida, nas escolhas que fiz, em você. Rafael olhou para ela por um momento, como se estivesse tentando decifrar o que ela não estava dizendo. Então, ele voltou a atenção para a estrada. Mas Clara percebeu que suas mãos estavam mais firmes no volante. Eu também tenho pensado em você, confessou com uma voz baixa. Mais do que deveria. Palavras dele a deixaram sem fôlego. Havia uma honestidade em sua voz que a fez sentir-se vulnerável e, ao mesmo tempo, incrivelmente próxima dele. Ela queria dizer algo, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Quando chegaram à fazenda, Rafael estacionou o carro e saiu, estendendo a mão para ajudá-la a descer. O toque dele foi breve, mas suficiente para fazer seu coração acelerar. Eles caminharam juntos pelos campos, apreciando a paisagem tranquila. O ar estava fresco e o som dos pássaros criava uma atmosfera serena. É tão bonito aqui, comentou Clara, tentando quebrar a tensão. Sempre foi, concordou Rafael, olhando para ela. Mas parece ainda mais bonito com você aqui. Clara sentiu um calor no rosto ao ouvir suas palavras. Havia algo em sua voz que a deixava sem defesas. Algo que a fazia querer se aproximar ainda mais dele. Rafael, disse ela com uma voz trêmula. O que estamos fazendo? Ele parou de caminhar e olhou para ela com uma expressão séria. Eu não sei, confessou com uma voz baixa. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada por você. Clara sentiu o coração acelerar. Havia tantas coisas que ela queria dizer. Tantas emoções que ela não conseguia expressar. Mas antes que ela pudesse responder, o céu escureceu de repente e uma chuva forte começou a cair. Vamos, disse Rafael, pegando sua mão e puxando-a para correr em direção a um galpão próximo. Eles entraram no galpão, molhados e rindo enquanto a chuva caía lá fora. O som da chuva no telhado criava uma atmosfera íntima e Clara sentiu-se ainda mais consciente da proximidade de Rafael. Estamos presos aqui, disse ela com um sorriso pequeno. Parece que sim, concordou, olhando para ela com uma expressão que a deixou sem fôlego. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia ignorar. Algo que a fazia sentir-se quente por dentro. E antes que ela pudesse pensar, Rafael se aproximou e seus lábios se encontraram em um beijo cheio de paixão e desejo. O beijo foi intenso, como se todos os sentimentos reprimidos estivessem sendo liberados de uma só vez. Clara sentiu-se envolvida por uma onda de calor que a deixou sem ar. Ela agarrou-se a ele, sentindo o corpo dele contra o seu, e percebeu que não conseguia mais negar o que sentia. Quando eles se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rafael olhou para ela com uma expressão séria, como se estivesse tentando decifrar o que ela estava sentindo. Clara, disse ele com uma voz suave. Eu não quero te confundir. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada por você. Ela olhou para ele, sentindo o coração acelerar. Havia tantas coisas que ela queria dizer. Tantas emoções que ela não conseguia expressar. Mas no final, tudo o que ela conseguiu foi um simples. Eu também. E naquele momento, Clara sabia que nada mais seria o mesmo. A chuva continuou a cair por horas, mantendo Clara e Rafael presos no galpão. O som constante da água batendo no telhado criava uma atmosfera íntima. Como se o mundo exterior tivesse desaparecido, deixando apenas os dois ali, envolvidos em seu próprio universo. O beijo que haviam compartilhado ainda ecoava em suas mentes, e o ar entre eles estava carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como dissipar. Clara sentia-se tonta, como se tivesse sido arremessada em um sonho do qual não queria acordar. Ela olhou para Rafael, que estava sentado em um banco de madeira, com os olhos fixos na chuva lá fora. Seu perfil era forte, marcante, e ela não conseguia evitar a atração que sentia por ele. Mas, ao mesmo tempo, havia uma voz em sua cabeça sussurrando que isso era errado. Que eles estavam cruzando uma linha que não poderiam desfazer. Rafael chamou-a com uma voz suave. O que vamos fazer? Ele virou-se para ela. E seus olhos escuros pareciam refletir a tempestade que acontecia lá fora. Eu não sei, confessou-o com uma voz baixa. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada por você.
Clara sentia um frio na barriga ao ouvir suas palavras. Havia uma honestidade em sua voz que a fez sentir-se vulnerável e, ao mesmo tempo, incrivelmente próxima dele. Ela sabia que eles estavam em um território perigoso, mas não conseguia negar o que sentia. Eu também não consigo, admitiu-a, com uma voz trêmula. Mas isso é tão complicado. Rafael levantou-se e aproximou-se dela, com uma expressão séria. Eu sei, disse ele com uma voz suave. E eu não quero te machucar, Clara, mas eu também não consigo mais fingir que isso não está acontecendo. Ele estendeu a mão e tocou seu rosto, com um gesto tão gentil que ela sentiu o coração acelerar. Clara fechou os olhos, sentindo o calor de sua mão contra sua pele. Era como se ele fosse a única coisa real naquele momento. A única coisa que importava. O que queremos fazer? Perguntou ela, abrindo os olhos e olhando para ele. Rafael hesitou, como se estivesse lutando consigo mesmo. Então ele respirou fundo e olhou-a nos olhos. Eu quero você, confessou-o, com uma voz firme. Mas eu também quero proteger você. E eu não sei como fazer as duas coisas. Clara sentiu um nó na garganta ao ouvir suas palavras. Havia tanto conflito em sua voz, tanta emoção reprimida, que ela não conseguia evitar sentir-se tocada por ele. Eu também quero você, admitiu-a, com uma voz baixa. Mas eu tenho medo, Rafael. Medo do que isso pode significar. Ele olhou para ela por um momento, como se estivesse tentando decifrar o que ela não estava dizendo. Então, ele se aproximou e beijou-a novamente, com uma intensidade que a deixou sem fôlego. O beijo foi cheio de paixão e desejo, como se todos os sentimentos reprimidos estivessem sendo liberados de uma só vez. Quando eles se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rafael olhou para ela com uma expressão séria, como se estivesse tentando decifrar o que ela estava sentindo. Clara, disse ele, com uma voz suave, eu não quero te confundir, mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada, por você. Ela olhou para ele, sentindo o coração acelerar. Havia tantas coisas que ela queria dizer, tantas emoções que ela não conseguia expressar. Mas, no final, tudo o que ela conseguiu foi um simples, eu também. E naquele momento, Clara sabia que nada mais seria o mesmo. Os dias que se seguiram ao encontro no galpão foram um turbilhão de emoções para Clara. Ela e Rafael haviam concordado em manter seu relacionamento em segredo. Mas a tensão entre eles era palpável. Cada olhar, cada gesto, cada palavra parecia carregada de um significado que nenhum dos dois ousava nomear. Clara sentia-se dividida entre a euforia de estar perto dele e o medo de estarem cruzando uma linha que não poderiam desfazer. Rafael, por sua vez, parecia mais reservado do que nunca. Ele continuava a tratá-la com a mesma gentileza de sempre. Mas havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Era como se ele estivesse lutando consigo mesmo, tentando manter uma distância que já não existia. Uma tarde, enquanto Clara ajudava sua mãe a organizar o jardim, Rafael apareceu na porta com uma expressão séria. Preciso ir à cidade resolver umas coisas, disse ele, olhando para Clara. Você quer vir comigo? Acho que um passeio faria bem. Clara hesitou, sentindo o coração acelerar. A ideia de passar um tempo a sós com Rafael era ao mesmo tempo tentadora e assustadora. Mas antes que ela pudesse responder, sua mãe interveio. É uma ótima ideia, disse Dona Marta com um sorriso. Clara precisa sair mais. Ficar trancada aqui não faz bem para ninguém. Assim, sem muita escolha, Clara concordou. Minutos depois, eles estavam no carro, seguindo pela estrada que levava à cidade. O silêncio dentro do veículo era pesado. Mas Clara não conseguia pensar em nada para dizer. Ela sentia-se hiperconsciente da presença de Rafael, da maneira como suas mãos seguravam o volante, da expressão concentrada em seu rosto. Você está quieta, comentou-o. Finalmente, quebrando o silêncio. Estou pensando, respondeu ela, olhando pela janela. No quê? Perguntou ele com um tom de curiosidade. Clara hesitou, sentindo-se exposta. Ela não sabia como responder sem revelar o turbilhão de emoções que sentia. Em muitas coisas, disse ela. Finalmente. Na vida. Nas escolhas que fiz. Em você. Rafael olhou para ela por um momento, como se estivesse tentando decifrar o que ela não estava dizendo. Então, ele voltou a atenção para a estrada.
Mas Clara percebeu que suas mãos estavam mais firmes no volante. Eu também tenho pensado em você, confessou. Com uma voz baixa, mais do que deveria. As palavras dele a deixaram sem fôlego. Havia uma honestidade em sua voz que a fez sentir-se vulnerável e, ao mesmo tempo, incrivelmente próxima dele. Ela queria dizer algo, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Quando chegaram à cidade, Rafael estacionou o carro e saiu, estendendo a mão para ajudá-la a descer. O toque dele foi breve, mas suficiente para fazer seu coração acelerar. Eles caminharam juntos pelas ruas, apreciando a paisagem urbana. O ar estava fresco e o som dos pássaros criava uma atmosfera serena. É tão diferente aqui, comentou Clara, tentando quebrar a atenção. Sempre foi, concordou Rafael, olhando para ela. Mas parece ainda mais bonito com você aqui. Clara sentiu um calor no rosto ao ouvir suas palavras. Havia algo em sua voz que a deixava sem defesas. Algo que a fazia querer se aproximar ainda mais dele. Rafael, disse ela com uma voz trêmula, o que estamos fazendo? Ele parou de caminhar e olhou para ela com uma expressão séria. Eu não sei, confessou com uma voz baixa, mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada por você. Clara sentiu o coração acelerar. Havia tantas coisas que ela queria dizer. Tantas emoções que ela não conseguia expressar. Mas antes que ela pudesse responder, o céu escureceu de repente e uma chuva forte começou a cair. Vamos, disse Rafael, pegando sua mão e puxando-a para correr em direção a um café próximo. Eles entraram no café, molhados e rindo, enquanto a chuva caía lá fora. O som da chuva no telhado criava uma atmosfera íntima e Clara sentiu-se ainda mais consciente da proximidade de Rafael. Estamos presos aqui, disse ela com um sorriso pequeno. Parece que sim, concordou, olhando para ela com uma expressão que a deixou sem fôlego. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia ignorar. Algo que a fazia sentir-se quente por dentro. Antes que ela pudesse pensar, Rafael se aproximou e seus lábios se encontraram em um beijo cheio de paixão e desejo. O beijo foi intenso, como se todos os sentimentos reprimidos estivessem sendo liberados de uma só vez. Clara sentiu-se envolvida por uma onda de calor que a deixou sem ar. Ela agarrou-se a ele, sentindo o corpo dele contra o seu, e percebeu que não conseguia mais negar o que sentia. Quando eles se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rafael olhou para ela com uma expressão séria, como se estivesse tentando decifrar o que ela estava sentindo. Clara, disse ele com uma voz suave, eu não quero te confundir, mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada por você. A chuva havia parado, mas o céu ainda estava carregado de nuvens cinzentas, como se o mundo estivesse em suspenso, esperando por uma decisão. Clara e Rafael estavam de volta à casa da família. Mas o clima entre eles era pesado. O beijo no café, intenso e cheio de promessas não ditas, havia mudado tudo. Agora, eles precisavam enfrentar a realidade que haviam evitado por tanto tempo. Clara passou a noite em claro, revirando-se na cama enquanto revivia cada momento com Rafael. O toque das mãos dele, o calor de seus lábios, a intensidade de seus olhos. Tudo parecia gravado em sua mente. Mas, junto com a euforia, vinha a culpa. Ela sabia que o que sentia por ele era proibido, que poderia destruir a harmonia da família e manchar a reputação de ambos. Ainda assim, não conseguia imaginar uma vida sem ele. Na manhã seguinte, Clara desceu para o café da manhã com olheiras e um nó no estômago. Rafael já estava à mesa, conversando com Dona Marta sobre os afazeres do dia. Ele parecia calmo, mas Clara percebeu a tensão em seus ombros e a maneira como ele evitava olhá-la diretamente nos olhos. Bom dia, filha, cumprimentou Dona Marta com um sorriso caloroso. Dormiu bem? Mais ou menos, respondeu Clara, sentando-se à mesa. A chuva me deixou um pouco inquieta. Rafael olhou para ela por um breve instante. E Clara sentiu um frio na barriga. Havia algo em seu olhar que a deixou nervosa. Como se ele estivesse tentando transmitir uma mensagem que ela não conseguia decifrar. Após o café da manhã, Rafael se levantou e anunciou que precisava ir à cidade para resolver alguns negócios. Clara sentiu um aperto no peito, mas não disse nada. Ela sabia que precisavam conversar, mas não tinha coragem de iniciar a conversa. Clara,
Você poderia me ajudar com algumas compras? Perguntou Dona Marta. Quebrando o silêncio, precisamos de algumas coisas para o jantar. Clara concordou, aliviada por ter uma distração. Enquanto caminhavam pelo mercado, ela tentou se concentrar na lista de compras, mas sua mente não parava de voltar para Rafael. O que ele estava pensando? O que eles fariam a seguir? Ao voltarem para casa, Clara encontrou Rafael na varanda, olhando para o horizonte. Ele parecia distante, como se estivesse em outro mundo. Ela hesitou por um momento, mas decidiu se aproximar. Posso me sentar? Perguntou ela, com uma voz suave. Rafael assentiu, sem olhar para ela. Clara sentou-se ao seu lado, sentindo o coração acelerar. O silêncio entre eles era pesado, mas ela sabia que precisava falar. Rafael, começou-a, com uma voz trêmula, precisamos conversar sobre o que aconteceu. Ele finalmente olhou para ela. E Clara viu a dor em seus olhos. Eu sei, disse ele, com uma voz baixa, e eu não sei o que dizer. Clara sentiu um nó na garganta. Havia tanto conflito em sua voz, tanta emoção reprimida, que ela não conseguia evitar sentir-se tocada por ele. Eu também não sei, admitiu-a, com uma voz baixa, mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada por você. Rafael olhou para ela por um momento, como se estivesse tentando decifrar o que ela não estava dizendo. Então, ele respirou fundo e olhou-a nos olhos. Eu quero você, confessou-o, com uma voz firme, mas eu também quero proteger você, e eu não sei como fazer as duas coisas. Clara sentiu um frio na barriga ao ouvir suas palavras. Havia uma honestidade em sua voz que a fez sentir-se vulnerável e, ao mesmo tempo, incrivelmente próxima dele. Ela sabia que eles estavam em um território perigoso, mas não conseguia negar o que sentia. Eu também quero você, admitiu-a, com uma voz baixa, mas eu tenho medo. Rafael, medo do que isso pode significar? Ele olhou para ela por um momento, como se estivesse tentando decifrar o que ela não estava dizendo. Então, ele se aproximou e beijou-a novamente, com uma intensidade que a deixou sem fôlego. O beijo foi cheio de paixão e desejo, como se todos os sentimentos reprimidos estivessem sendo liberados de uma só vez. Quando eles se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rafael olhou para ela com uma expressão séria, como se estivesse tentando decifrar o que ela estava sentindo. Clara, disse ele, com uma voz suave, eu não quero te confundir. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada. Por você, ela olhou para ele, sentindo o coração acelerar. Havia tantas coisas que ela queria dizer, tantas emoções que ela não conseguia expressar. Mas, no final, tudo o que ela conseguiu foi um simples, eu também. Naquele momento, Clara sabia que nada mais seria o mesmo.